Fala pessoal, e na aula de hoje nós vamos aprender a aumentar a vida útil de um rolamento. Então, se suas máquinas, se os seus equipamentos, se os seus processos industriais andam entrando em modo de falha devido a esse importante componente mecânico, então assista a nossa aula de hoje que eu vou estar passando várias dicas de como fazer para o seu rolamento trabalhar muito próximo do que o fabricante recomenda. Essa é a nossa aula número 3, pessoal, sobre rolamentos. Então, olá, meu nome é Samael, sou engenheiro de manutenção, trabalho com manutenção industrial há mais de 20 anos. Nesse período, passei pela empresa Embraer e também pelo grupo Heisden, onde nas duas empresas pude atuar no setor de manutenção industrial, em máquinas, equipamentos e processos produtivos. Também sou professor no Centro Paula Souza e também no Senai, em cursos técnicos e cursos profissionalizantes. Sou da empresa Prontomac Engenharia, onde realizamos treinamento e consultoria em manutenção industrial. E também do Manutenção com Café, um canal no YouTube onde fala tudo sobre manutenção industrial. Então, olha lá, pessoal, para a gente iniciar a nossa aula, vamos falar sobre o ciclo de vida de um rolamento. Olha lá, cada tipo de rolamento possui um determinado potencial de vida útil. O que precisamos deixar claro é que, independente do tipo do rolamento, existe um tempo de horas ou ciclo estimado de projeto, de engenharia, de estudos realizados pelo fabricante, pessoal. E o que vai realmente determinar a vida útil do rolamento são alguns fatores que a gente vai estar vendo nessa aula, pessoal. Então, o que precisa ficar claro é que existe dois pontos muito importantes para se determinar a vida útil do rolamento. Uma coisa é o que o fabricante recomenda, baseado em estudos, baseado em engenharia, em projetos do rolamento. Outra coisa é quando você coloca esse seu rolamento em uso. Então, se você não tiver, por exemplo, um bom alinhamento, uma boa lubrificação, e outros fatores que a gente vai estar vendo, a vida útil agora do seu rolamento é completamente diferente do que o fabricante está dizendo. E o como fazer para que o seu rolamento chegue muito próximo, ou às vezes até mais, dependendo se a gente souber cuidar muito bem do seu rolamento, a gente pode fazer com que ele trabalhe até muito mais do que o fabricante recomenda. Mas, para isso, a gente precisa seguir alguns fatores, a gente precisa seguir, ter algumas orientações de como fazer para que, na hora da instalação, para fazer com que o seu rolamento em funcionamento, na hora da instalação, ele consiga realmente chegar no que o fabricante recomenda. Então, olha lá, pessoal, como ajudar vocês? Como ajudar a fazer com que os seus rolamentos atinjam o máximo de vida útil, baseado no que o fabricante recomenda. Existem alguns fatores que são determinantes para a vida útil de um rolamento. Então, pessoal, olha lá, aonde começam esses fatores, pessoal? Começa na aquisição do rolamento, numa boa escolha do tipo de rolamento que você vai estar utilizando, na montagem do rolamento, na lubrificação, no alinhamento, no monitoramento dele, quando ele já está em uso, quando ele já está em trabalho. E não menos importante, pessoal, na desmontagem, porque pode ser que futuramente a gente tenha que trocar esse rolamento, então precisamos desmontar corretamente para que a gente não danifique partes de onde ele esteja instalado. Então, olha lá, pessoal, falando sobre aquisição de rolamentos. Hoje no mercado existem rolamentos para inúmeras aplicações, muito específicos. Portanto, saber escolher o melhor rolamento estará trazendo um melhor desempenho para as suas máquinas, para os seus equipamentos, para os seus processos. Então, tem algumas dicas para isso. Temos algumas dicas e recomendações para uma boa aquisição do seu rolamento. Então, olha lá, por exemplo, pessoal,
precisamos se atentar para as cargas axiais, radiais, cargas combinadas, né? Que nós temos vídeos falando sobre isso, né? Então assista nossos vídeos anteriores, onde nós estamos explicando o que é uma carga axial, o que é uma carga radial, o que é uma carga combinada, né? Um outro fator muito importante, pessoal, é a velocidade, né, em que o seu rolamento vai estar trabalhando, né? Outro ponto bastante importante é a temperatura de trabalho, tá? Espaços disponíveis, folgas, atritos, alinhamentos e desalinhamentos de eixo, a precisão que você precisa desse rolamento, né, do seu processo, da sua máquina, né, e procedência do rolamento, pessoal, tá? Então, hoje existe no mercado vários fabricantes com boa procedência né, dos seus rolamentos. Então, quando a gente começa a ir para rolamentos paralelos, rolamentos, né, que não tenham uma boa procedência, né, a vida útil do seu rolamento vai ser cada vez menor, né? Então, pessoal, esses são os pontos para que a gente precisa se atentar na hora da escolha, da aquisição de um rolamento, tudo bem? Outro ponto, pessoal, muito importante é com relação à montagem do rolamento. Como nós podemos ver aqui, pessoal, cerca de 16% das falhas nos rolamentos são causadas por montagens incorretas ou pelo uso incorreto de técnicas de montagem. A escolha da técnica de montagem adequada para a sua aplicação ajudará a aumentar a vida útil dos seus rolamentos e reduzir os custos de falhas prematuras, tá? Então, pessoal, saber montar com técnicas corretas, né, vai fazer com que você aumente a vida útil do seu rolamento, né? Porque uma vez instalado, se ele não estiver muito bem montado, ele não vai chegar próximo do que o fabricante recomenda, né? Então, para que a gente consiga fazer com que ele chegue muito próximo do que o fabricante recomenda, precisamos utilizar técnicas de montagens corretas, né? Novamente, cerca de 16% das falhas, né, nos rolamentos ocorrem por não saber aplicar as técnicas de montagem correta. Tudo bem? Existem algumas técnicas aí, pessoal, tá, de montagem. Existe a montagem a frio, né? Então, para que a gente consiga montar a frio um rolamento, não podemos bater no rolamento, não podemos colocar um caninho e bater nesse rolamento, né? Então, existem ferramentas de montagens que ajudam a prevenir danos nos rolamentos através da aplicação de forças nos anéis, né? Nos anéis dos rolamentos, prevenindo danos ao rolamento e aumentando a vida útil deles, né? Então, existem ferramentas adequadas para a gente montar um rolamento, pessoal, através da técnica de montagem a frio, tá? Então, existem técnicas corretas, ferramentas corretas para montagem a frio. Não basta colocar um caninho, bater com um martelo, né, e fazer esse rolamento entrar à força no eixo, enfim, tá? Então, para montagens a frio, existem ferramentas corretas, pessoal, tá? Para montagens a quente, tá? O que muitas pessoas, muitos técnicos utilizam, né? Utilizam técnicas para aquecer o rolamento que não são das mais adequadas, né? Então, muitos técnicos utilizam chama, banhos de óleo, fornos, né, para aquecer o rolamento e, consequentemente, você ir lá
e encaixar o seu rolamento onde for necessário. Porém, já foi comprovado de que não são as melhores técnicas, tá? Hoje, as melhores técnicas, pessoal, são por aquecedores de indução, tá? São por aquecedores de indução, como nós podemos ver nesse próximo slide, né? Então, nós estamos vendo aqui, ó, alguns aquecedores indutivos. Então, atualmente, o aquecimento por indução é a técnica mais utilizada, mais comum para aquecer os rolamentos, visto que essa técnica permite o aquecimento de rolamento com alto grau de controle, eficiência e segurança. Então, hoje existe no mercado, pessoal, vários aquecedores indutivos, vários tamanhos, vários modelos, né, de rolamentos, tá? Então, essa é a melhor técnica a quente, para que a gente consiga dilatar o rolamento e lá encaixar perfeitamente, né, o nosso rolamento sem sofrer danos, tá bom? Sem sofrer batidas e, consequentemente, reduzir a vida útil, tá? Então, com essa técnica, através de aquecedores indutivos, podemos fazer com que o nosso rolamento, nós vamos estar fazendo com que o nosso rolamento aumente a vida útil, tá bom? Falando ainda, né, de montagem, né, para grandes rolamentos, pessoal, para grandes rolamentos, podemos utilizar o quê? Montagens hidráulicas, né? Então é muito importante, né, que para grandes rolamentos, né, de médio para grande porte, a gente comece já a trabalhar com montagens hidráulicas, tá? Isso vai facilitar muito o seu trabalho e, consequentemente, aumentar a vida útil do seu rolamento, tá bom? Lá, pessoal, e agora também somos parceiros da loja do Mecânico, onde você encontra tudo que você precisa para a sua manutenção industrial. Componentes, ferramentas, lubrificantes, e acessando a loja do Mecânico pelo nosso link aqui embaixo, pessoal, que estarei deixando na descrição do nosso vídeo, você ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais, pessoal, tudo bem? Então, olha lá, falando sobre lubrificação, pessoal, continuando com a nossa aula, falando sobre lubrificação, tá bom? 36%, pessoal, das falhas em rolamentos, tá, ocorrem devido a uma má lubrificação. Tempo errado de lubrificação, tá? Lubrificante incorreto, não utilizar qualquer tipo de lubrificante, achou que lubrificou e está tudo certo, não podemos utilizar. Temos o lubrificante correto, temos o tempo certo de fazer a lubrificação, a quantidade certa, pessoal, de lubrificante, tá? Então, não é falta, não é excesso, né? É a quantidade certa de lubrificante, no tempo certo da lubrificação, tá? Então, um bom plano de lubrificação, pessoal, é muito importante, tá? Para que as máquinas e para fazer com que a vida útil do seu rolamento aumente cada vez mais e chegue muito próximo do que a gente falou no começo do nosso vídeo, né? Muito próximo do que o fabricante recomenda. Então, olha, quais são os benefícios, né? Quais são os pontos bons e ruins, né? Quando a gente tem um programa bom de lubrificação e quando a gente não tem um programa bom de lubrificação. Então, quando a gente tem um bom programa de lubrificação, pessoal, a gente tem uma produtividade, aumento de produtividade das máquinas, aumento de confiabilidade, disponibilidade e durabilidade dos componentes, tempo de funcionamento da máquina aumenta, né? Intervalos bons de manutenção, segurança, saúde, sustentabilidade, né? Então, olha quantos pontos positivos nós temos quando nós temos um bom programa de lubrificação, né? E quando nós não temos um bom programa de lubrificação, ou nem temos, né, muitas vezes um programa de lubrificação, né, nós temos o quê? A redução, né, de vários pontos aí, pessoal, vários pontos negativos nós temos, como excesso de consumo de energia elétrica causado pelo atrito,
geração de calor causado pelo atrito, desgaste causado pelo atrito, ruído causado pelo atrito, paradas de máquina, despesas operacionais, contaminação de produto, custos de manutenção e reparo, consumo de lubrificante, corrosão, e tudo isso vai fazer com que a vida do rolamento, né, seja cada vez menor. E não é isso interessante, a gente quer fazer com que a vida útil do rolamento seja cada vez maior, não é? Então, tenham, pessoal, sempre um bom programa de lubrificação, tá bom? Um outro ponto bastante importante, pessoal, é com relação ao alinhamento. Não basta eu escolher o rolamento certo, não basta eu montar corretamente um rolamento, não basta, né, eu fazer uma boa lubrificação do rolamento, né, e o meu rolamento, na hora que eu montei, que eu for colocar ele em operação, a minha máquina está completamente desalinhada, né? Eu tenho problemas de desalinhamento, né? Então, um bom alinhamento do rolamento, pessoal, é fundamental para que a gente aumente a vida útil do rolamento, né? Então, nós temos dois tipos de desalinhamento: o desalinhamento paralelo e o desalinhamento angular, né? Como vocês podem ver aqui, ó, né, o paralelo e o angular. Isso faz com que a gente tenha uma menor vida útil do nosso rolamento. E, novamente, não é isso que a gente quer. A gente quer aumentar a vida útil e chegar muito próximo do que o fabricante recomenda. Então, pessoal, o certo é sempre a gente ter um bom alinhamento, né, das nossas máquinas, dos nossos equipamentos, tá? E para isso, pessoal, existem algumas técnicas, né, de como fazer um bom alinhamento. Hoje, pessoal, existe praticamente que 3 técnicas para se fazer um bom alinhamento, tá? É claro que as 3 técnicas, uma em relação à outra, né, existe os benefícios em relação a uma em relação à outra, né? Por exemplo, se a gente fizer um alinhamento com régua, nós não vamos ter uma boa precisão, mas é melhor do que não fazer, tá? Então, se eu não tenho, por exemplo, um relógio comparador, não tenho um alinhamento a laser, né? Então, que você faça, né, o seu alinhamento com uma régua mesmo, né? A única questão é que aqui nós não vamos ter uma boa precisão, mas é melhor do que não fazer, pessoal, tá? Então, faça, pessoal. Se vocês não têm bons, né, por exemplo, um alinhador a laser, então que você faça pelo menos, né, na régua, né? Uma outra técnica, pessoal, bastante utilizada aí, é através de relógios comparadores. A grande dificuldade aqui, pessoal, é que não vai ser rápido. O grande problema, né, é que não vai ser rápido para a gente fazer esse trabalho. Ajustar os relógios comparadores, né, leva um certo tempo, necessita uma certa habilidade, né, de quem esteja utilizando os relógios comparadores, né. Então, a rapidez e a facilidade com que isso vai acontecer não é muito legal aí, tá? Mas é uma boa técnica de alinhamento, tá? Você tem uma boa precisão quando você faz ele certinho, tá? Uma outra forma da gente fazer o alinhamento, pessoal, né, é através do alinhamento a laser. Aí é o que se tem de melhor no mercado, pessoal. É rápido, é preciso, é fácil de fazer, né? Então, como vocês podem ver aqui, ó, quando nós temos o alinhamento a laser, aí já é outra coisa, pessoal. É muito mais rápido, muito mais preciso, muito mais fácil de se trabalhar. Porém, Samael, mas eu não tenho alinhamento a laser, então eu não faço? Não. Existem outras técnicas, como eu falei para vocês, através de relógio comparador e através de régua, né? O que não pode, pessoal, é a gente não fazer um alinhamento, tá? Então, isso é o que não pode, né? Porque é um fator que contribui para reduzir a vida útil do rolamento. Então, tendo um bom alinhamento,
você está aumentando a vida útil do seu rolamento. Tá bom? Pessoal, após o rolamento ter sido montado em uma aplicação, como por exemplo uma bomba, né? Ele deve ser o quê? Alinhado, né? Então, caso você não realize o alinhamento correto, o desalinhamento pode fazer com que o rolamento sofra uma carga adicional, um atrito ou até mesmo uma vibração. Isso fará com que você reduza significativamente a vida útil do seu rolamento. Tá bom? Então, é muito importante, como eu falei para vocês, ter um bom alinhamento. Um desalinhamento vai reduzir significativamente a vida útil do seu rolamento. Pessoal, e ainda falando sobre alinhamentos, um dado muito importante, pessoal, que é fato sobre isso, pessoal, até 50% das falhas em máquinas, paradas de processo, paradas de máquinas rotativas, né, ocorrem devido à falta de um bom alinhamento, tá? Então, não basta a gente montar, escolher um bom rolamento, montar, lubrificar, não basta a gente somente fazer isso, temos que ter um bom alinhamento, pessoal, tá? Porque senão podemos entrar para esses dados, podemos entrar para essas estatísticas, né, que não é nada legal. Então tenham sempre um bom alinhamento em suas máquinas e equipamentos, tá bom? E se você está gostando, se inscreve no nosso canal, deixe seus comentários, deixe sua curtida e ajuda a fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais aí, pessoal, tá? Pessoal, e dando continuidade na nossa aula, monitoramento do rolamento é um outro fator muito importante. Não basta, como eu já falei, escolhe, monta, lubrifica, alinha e não monitora. Precisamos monitorar os nossos rolamentos, pessoal. Então, para garantir uma longa vida útil para os rolamentos, é importante determinar condições operacionais das máquinas e dos rolamentos quando se encontram em funcionamento. Boas práticas de manutenção auxiliam na diminuição do tempo e na ociosidade das máquinas e reduzem os custos gerais de manutenção. Então, pessoal, um bom monitoramento ajuda a gente a aumentar a vida útil de um rolamento e também, consequentemente, ajuda a gente a monitorar e a diagnosticar quando haverá uma falha na máquina, tá? Então, através dos defeitos que começam a surgir no rolamento, podemos, através de análise de vibração, né, análise de lubrificantes, mudanças de temperatura, inspeções do operador, ruído, né, podemos prever uma futura falha, né? Então, o monitoramento, pessoal, é muito importante. Então, existem várias técnicas de manutenção, como análise de vibração, né? Como essas técnicas que eu estou falando aqui para vocês, né? Para fazer com que a gente, né, não deixe o equipamento falhar, não deixe o rolamento falhar, né? Porque se ele falhar, ele vai trazer, né, prejuízo e um alto custo de manutenção, tá bom? Então, através dessas técnicas de manutenção, a gente consegue o quê? Prever e aumentar a vida útil, tá bom? E não menos importante, pessoal, é a desmontagem do rolamento, tá? Não menos importante a desmontagem de um rolamento. Não basta, pessoal, eu fazer tudo certo, tudo bonitinho, conforme eu já falei para vocês até agora, e quando eu for substituir um rolamento, eu desmontar de qualquer jeito. Ao desmontar rolamentos, deve-se tomar cuidado para não danificar outros componentes da máquina, como eixos ou caixa de mancal, que pode causar danos e comprometer a sua vida útil, né? Então, se você causar um dano no eixo, na caixa de mancal, ao desmontar o rolamento anterior, se você provocar algum dano,
né? Quando você inserir um novo rolamento, o que vai acontecer? Né? Você vai reduzir a vida útil desse novo rolamento. Tudo bem? Então, temos que tomar muito cuidado com isso também, pessoal, tá? Para isso, existem técnicas e ferramentas adequadas. Ferramentas mecânicas, ferramentas hidráulicas, ferramentas de calor, tá? Que vão poder fazer com que você tenha, tá? Uma boa desmontagem do seu rolamento, tá? Então, cada tipo de aplicação pode exigir métodos de desmontagem mecânica. Por exemplo, aquecimento, hidráulica e ferramentas para permitir a desmontagem segura, correta e eficiente dos rolamentos. Tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. A bibliografia utilizada é uma bibliografia da SKF, um dos maiores fabricantes de rolamentos mundiais. Tá? Então também estarei deixando aqui na descrição do vídeo o link para que você consiga baixar o manual completo sobre manutenção de rolamentos, tá bom, pessoal? Meu muito obrigado, né, por acompanhar, por assistir nossos vídeos até aqui, né? Meu muito obrigado e a gente se vê na próxima aula, pessoal. Valeu, um forte abraço, até mais. Você ouviu Manutenção com Café. Oferecimento Prontomac.